O que tem previsão contratual de que a Minas Arena pode fazer se esse repasse do Estado atrasar? Você conhece bem esse contrato? Claro. Primeiro, se atrasar o contrato, o Estado vai pagar a atualização de valores. Inadimplemento de obrigação. Ou seja, eu deixei de pagar, eu vou pagar a atualização. Sim. Posso ter multa de 5%, eu posso ter atualização pelo INPC, mas nunca atrasou. Até dinheiro da mineração teve no governo aí que não poderia usar, foi tirado para pagar isso aí. Parece que o interesse é o seguinte, vamos pagar, deixa isso aí, não mexe nisso não. Você acha que então, para não cavucar essa auditoria do valor da obra, então prefere-se tampar isso aí com uma pá de dinheiro? Vocês já perceberam que esse assunto parece que ele é meio tabu? As discussões dele, elas não vão adiante. Eu tô vendo isso há 10 anos. Antes de começar, eu me propus a estudar o assunto, foi pedido, veio um jornal, não sei o quê. Começou, fui vendo, peguei o contrato, estudei tudo. Para vocês terem uma ideia, lá no edital, ele foi tão direcionado, a meu ver, como técnico, que só uma empresa tinha condição de concorrer. E lá estava textualmente, clubes não podem participar. Com que explicação? Qual motivo da alegado? Eles fizeram exigência que teria que ser uma sociedade de propósito específico, oriundas de SAs, como condicionante. Então eu não posso participar. E vocês perceberam também que ninguém foi na justiça para questionar isso? Nenhum interessado. Nem os clubes. Não, os clubes não têm nem estrutura para cuidar do próprio futebol. Como é que vai entrar num gigantão desse aí para discutir com o exército de advogado do outro lado? Então pode ser que isso aí seja mais um exemplo dessas licitações que a gente vê aí Brasil afora, direcionado para os outros tomam um cala-boca e fica por isso mesmo. Olha, a licitação, eu conheço o edital da primeira à última página. Reli várias vezes. Na Assembleia nós falamos, pelo menos em 3 vezes a gente foi lá para falar sobre isso. O edital, ele é nitidamente direcionado. Não há dúvidas disso. Primeiro, direcionar edital não é uma coisa difícil de fazer. Licitação pública é um instrumento que, como ele pareceu ser muito... Para vocês terem uma ideia, antes de fazer isso, tem um documento que ninguém conhece. Chama um plano de negócios do Mineirão. E no plano de negócios, está lá inclusive o custo que os clubes pagavam. Antes do Mineirão fechar, o clube pagava aluguel de R$5.000 por jogo. E eu tinha a dengue, administrador do estado de Minas Gerais. Primeira providência foi eu acabar com a dengue. Tem apartamento aí que tem aluguel mais caro que isso. R$5.000. Jogo de Atlético e Uberaba. Marcos Rocha estava estreando. Tinha uns 4 gols nesse jogo. No jogo foi 4-1, né? É. Eu lembro bem que foi o primeiro jogo que o Léo foi. Então a gente tava sentado lá. Naquele jogo, o custo tá no bordeiro, R$5.000. Eu tenho ele no arquivo aí, no computador. R$5.100 o aluguel. Hoje é quase 10 vezes para mais. todos os clubes. Hoje ninguém abre o Mineirão se você não pagar R$350.000. Ah, mas tem um monte de custo, tem não sei o quê. Shows também? Para shows também. O Gustavo Lima lá paga 350 mil. Paga 350 mil, é tranquilo. Caramba. Paga 350 mil. Sabe por quê, Rafael? Se abriu ou não abriu, tem o valor no mês. Qualquer um, eu, Gustavo Lima e você. Entendeu? Agora, fora na esplanada, eu não posso afirmar para vocês o valor. Mas lá dentro, do Milton Nascimento, do Gustavo, que são lá, ali a estrutura pode, isso é valor de remuneração. Ainda tem questão de custo. 98 bares que tem ali dentro, todos são explorados pela empresa. Nenhum clube tem R$1 naquilo. Estacionamento, uma vez a Minas Arena falou no contrato é proposto para o Atlético. Não, você pode ter 30% de estacionamento, que é a parte, menor. Fora aqueles 8.000 lugares que estão aqui, né? Na frente ali, Que é o lugar do estacionamento? Não, desses setores da Minas Arena, parece que as passam uma parte pro clube. Hoje. Tipo, dos últimos 2 anos pra cá, eles foram bonzinhos com os clubes e começaram... Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui de um podcast, que é o Bora Pra Resenha, com um excelente jornalista, onde Samuel Lloyd foi,
Porque é sempre bom ouvir, como prega o bom jornalismo, todas as partes. Ponto e contraponto. Então o Samuel lá, ele fala muita coisa também que é sempre bom ouvir. Aliás, esse podcast é muito bom. Bora pra resenha. Agora, sobre aquela Você falou um ótimo jornalista, mas não falou o nome dele. São vários. Você tá falando do Elton Tem o Novaes, Eltim, do o Scaldi, Scaldi e tem aquele menino que fica do lado. São parece o dois. Rivelli, que eu esqueci o nome No dele. lugar seu aí, né? Ele fica É. lá, eu já vi no dele também. Onde você senta aí, ele é onde fica. Esqueci o nome. Parece o Rivelli, né? Barbudinho. Isso. Eu O esqueci pessoal vai nome me dele. lembrar, mas de vez em quando João tem, vai de vez em caçar quando tem pra nós um ali. que substitui ele. Uhum. Mas acho que é de Divinópolis, inclusive. Não é Uhum. o Tim, não. Mas Você fugiu o nome. ia perguntar, eu tô com uma também engatilhada Então, aqui. assim, Manda. Para rescindir o contrato hoje, teria que pagar uma multa de 400 e alguma coisa. Cerca de 463 milhões. E isso não é uma garantia de que o clube X entraria, porque você teria que fazer uma nova licitação. Aí você falou num ponto que é chave. Clube hoje chegar a administrar, isso é sonho de verão. Por que você fala isso? Primeiro, toda concessão pública de serviço que vai se fazer hoje na área pública, Lei Federal 8987, tem que ser feito por licitação. Não admite título precário. O que é isso? Eu não posso escolher você. Eu tenho que licitar. Aí eu tenho que licitar e permitir que o clube participe. Se ele ganhar, ele pode ser o administrador. Com regras que sejam iguais para todos. Aí eu posso admitir associação, consórcio, empresas com lucro e tal. Eu posso admitir todas elas. Como o mega empresário que é o Ronaldo hoje, pode ter uma empresa que vai entrar nessa licitação, de repente pegar e fazer um contrato legal para o clube Faz dele. isso nunca. Por que não faz isso nunca? Primeiro que para criar uma empresa, ele não tem empresa, ele teria que criar uma sociedade para concorrer, para poder tentar assumir essa gestão. E tem um problema sério ainda. No plano de negócio está lá. No plano de negócio que foi feito, o Mineirão só seria viável com os 2 clubes lá. Está no plano de negócio. Tem isso, né? Só seria viável com os 2. Com um só. O próprio documento do Estado que foi feito mostra inviabilidade. Mas nem com eventos? Teria que ter os 2 e mais eventos. Porque os A 2... bola rolando no jogo do Cruzeiro, o Gustavo Lima dentro do gramado. Cantando. Ô, MB, se eu tiver os 2, eu tenho, em tese, 8 jogos em casa. Mês. Se eu tiver os 2. Se eu tiver um, eu posso ter invariavelmente 4, né? Vamos colocar assim. Em margem aí, para campeonatos, quarta e quinta, quarta e domingo, eu posso ter 4. No plano de negócio tem lá, inclusive, os valores que se pagavam. Tem, inclusive, para vocês terem uma ideia, que eu acho que ninguém comenta ou fala, talvez por falta de interesse e tudo. Dos 55 jogos que tiveram no Mineirão no ano de 2009, apenas e tão somente 12 jogos tiveram mais de 30 mil espectadores. O Mineirão é inviável com menos de 20 mil pessoas lá pagando. Ele é absolutamente inviável pelo custo. Porque eles criaram uma estrutura que é muito grande. O Sérgio Coelho fala que Galo e Caldense no Independência acho que deu 150, 250 mil de lucro, e se fosse no Mineirão seria esse valor de prejuízo. Justamente o inverso. 20 mil pessoas pagando um valor mínimo de ingresso, né? Aí por isso, nisso o Atlético acertou, 40 mil lugares. Ninguém faz hoje, pelo menos não pode fazer em termos de Brasil, com custo lugar de mais de 40 mil. Que é o que a gente falou, você não estava no podcast com o Ferrugem. Ele reclamou do lugar, eu falei, cara, pela média histórica, não tá ótimo. Não, pela média histórica tá corretíssimo. Porque se você pegar hoje, depois eu mando para vocês, o plano de negócio do Mineirão, que é um documento muito interessante e bem feito. Ele é muito claro, de 55 jogos. Você não tem 20% deles com esse público acima? Por quê? É a variação. Eu tenho jogo no meio de semana, entendeu? Eu tenho na quinta, um jogo ruim, tem chuva, eu tenho chuva, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho time ruim que não está prestando, né? Então tudo isso interfere. Mas aqui, Javas, voltando, eu tinha outra pergunta, agora você falou um negócio, eu fiquei curioso. Você falou que o negócio é um negócio de pai para filho entre Estado e Minas Arena. Qualquer outra empresa que quiser entrar nessa vaga de filho, ela vai estar entrando num negócio vantajoso.
Obviamente, considerando Resta- que vai ter que romper o contrato e tal. Resta saber se eu vou me propor fazer isso de novo. E vou ilustrar. 2 estádios. Um eu reformei com uma PPP, e outro eu fiz a concessão, mas eu não quis a PPP. Eu assumi toda a reforma. E nesse aqui, no Independência, eu vou alocar para você e você vai assumir todos os custos. E eu recebo de você uma parcela 5%, eu divido com a América metade. Mas nesse grandão aqui, eu vou te pagar para você administrar. E eu banco também parte da reforma. E eu te dou garantia com os recebíveis do Estado. E eu vou te dar 11 milhões por mês para você administrar. Aquilo é completamente... Porque isso é muito mais técnico. Se eu faço, por exemplo, uma rodovia pedagiada. Eu coloco lá, por exemplo, né, vou pedagiar a rodovia X. Olha, iniciativa privada. Eu vou fazer parte, você vai ter que fazer parte, você vai cobrar X. E eu não te remunero nada. O que foi feito aqui de Mineirão é absolutamente atípico, incomum, fora do normal e absolutamente fora de qualquer contexto que você trabalhe na administração pública. Muito estranho. Eu falo porque eu já repeti isso todas as vezes que eu pude falar isso. Atualmente, Sabe? financeiramente, qual que é o interesse do Estado em manter o estádio funcionando? Porque quando o Ronaldo falou que rompeu com a Minas Arena, o secretário de infraestrutura falou, opa, deixa eu entrar no negócio aqui, vou intermediar essa relação. Qual que é o interesse do Estado em manter tudo funcionando? O Estado hoje, o Mineirão funcionando ou não, ele vai ter o seguinte, se ele não funciona, ele vai pagar tudo sozinho, praticamente. Se funcionar, Ou senão, ou ele vai querer desembolsa dividir. menos. Aí o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com esse estádio daqui a um tempo? Atlético fazia na Arena. Começou, não vai lá mais, uma vez ou outra pode jogar lá, excepcionalidade, enfim. Afinal, O América está no Sim, Independência, tem que discutir essa questão, devolve, não pagou, como é que faz, né? O Toledinho fala, nosso estádio, fala, nossa é de muita gente, peraí. Ainda é do Estado. Hoje ainda é do Estado. Essa questão de passar aí para o América, administrar, até hoje não foi explicada. Um dia, uma semana, todo mundo ficou caladinho, porque senão vem ação civil pública. Porque não pode devolver, não, é título precário, não pode não. É ilegal fazer isso. Mas como ele não quer o problema, não, fica aí, vamos ficar calados, vamos ver até onde vai, não sei o quê, e vai rendendo. O que vai acontecer com o Mineirão no futuro? O Atlético fazendo, digamos que o outro, que ainda ocupa, possa não querer, ou vai fazer no outro, né, Independência e tal, vai chegar num ponto que vai ficar a obrigação para Minas Arena viabilizar o estádio. O que ela está fazendo com shows é um indicativo disso. Para mim vale show, porque amanhã se você for embora, isso aqui eu tenho para manter. E ela sabe disso, tanto ela tem que viabilizar, porque se ela não viabilizar, ela pode dar margem para o Estado romper o contrato por culpa dela, que o Estado não pagaria a multa. Ela teria que pagar por ineficiência de gestão. Então, se ela estiver mantendo shows e tendo alguma coisa lá com clube ou sem clube, como ela está fazendo, ela vai continuar recebendo uns 4 milhões mês. Até 2037. Então, isso basta. O valor é esse, 4 milhões por mês? Cerca de 4 milhões hoje. Mês. Então, o que acontece? Se o estádio não se viabilizar, moral da história, ela não está muito preocupada com o clube de futebol, não. Porque se ela fizer 2, 3, 4 eventos por mês, ela vai pagar a manutenção, as coisas ali, recebe a parcela, paga o outro. O Estado só tem lucro do que da administração. Se ela superar. Se arrecadou lá 4 milhões, ela teve despesa de 3.500. Entendeu? O Estado só participa com índices altos. Estranhíssimo isso. Estranhíssimo. Tanto é que o Estado de Minas até hoje não recebeu nada praticamente do Mineirão. E no contrato ele tinha que receber do resultado. E não entrou nada. Cadê esse dinheiro? E também é o seguinte, não entrou nada, não fez uma avaliação, uma auditoria para saber se a empresa está administrando bem ou não. Entendeu? Então, é onde não fecha. Não bate. Uhum. Agora, mas isso aí vai fazer título precário? Eu falei, gente, quando eu ouço isso, eu falo, esquece. Esquece, porque isso não vai acontecer. E eu afirmo para vocês, isso não vai acontecer. Porque se acontecer, é ilegal e vai ser anulado pela justiça.
composta pelas empresas Construcap, Egesa e Rap. E Rap Engenharia. Engenharia, exatamente. Aí você pega o CNPJ, você não vai achar o sócio dela, porque é SA, as 3. Não acho sócio, então não. Mas são empresas que contribuíram para a campanha do candidato citado. Contribuir.